Olá pessoal, resumo do módulo 3, pesquisas estatísticas. Vou falar primeiro sobre as medidas de tendência central, depois eu falo sobre frequência e variáveis, tá? Lembrando que a primeira parte, moda, média e mediana, é uma revisão. O que é a moda? É o valor que mais aparece. Você pode ter uma única moda, quando um determinado valor aparece mais do que os outros, mas você também pode ter duas, três modas, assim por diante. Você tem que observar todos os elementos que compõem aquela configuração de números que você está estudando e verificar se tem alguma coisa que aparece mais do que o normal. Se você tiver uma única moda, simples. Se você tiver duas é bimodal, se você não tiver nenhuma é amodal e assim por diante, tá bom? Nessa situação eu coloquei um exemplo aqui, ó. Número de pets. Vamos supor que a gente está fazendo uma entrevista e o pessoal foi falando o número de pets. Primeiro falou que tinha um, depois o outro entrevistado falou que tinha um, também o entrevistado falou que tinha dois e assim por diante. Tem algum valor aqui que aparece mais do que os outros? Sim, o número 2 ele aparece mais, mas o número 3 também. Então nesse caso você tem duas modas, é bimodal, tá bom? Se tivesse uma única moda, você podia ter também três modas, enfim, nenhuma moda seria amodal. E o que seria a média, então? A gente já entendeu que a moda é o valor que mais aparece, ou os valores que mais aparecem. A média é quando você soma todos esses elementos e divide pelo total de elementos que você somou. Em outras palavras, é quando você pega isso daqui, ó, 1 mais 2 mais 2 mais 2 mais 3 mais 3 mais 3. Aí você faz o quê? Só corrigir esse 3 aqui. Você divide pelo total de elementos. Quanto tinha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 elementos. 7, 8, perdão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, perdão. São 8 elementos. Então daí você vai dividir essa somatória por 8, tá? Aí somando tudo isso, 1 mais 1 mais 2 mais 2 mais 2 mais 3 mais 3 mais 3 dá 17. 17 dividido por 8, tá? Vou apagar essa somatória, vou deixar só 17 dividido por 8. A média é 17 dividido por 8. Quanto que é 17 dividido por 8? 17 dividido por 8 dá 2,125, tá? Então essa é a tua média. Você já sabe a moda, que é o 2 e o 3, é bimodal, você sabe que a média é 2,125. E a mediana? A mediana é só você observar quem é o valor que está no centro, mas isso tem que estar em ordem, tá? Tanto crescente quanto decrescente, tanto faz. Vai indo para o meio, vai eliminando os extremos e observa quem fica no meio. Quem ficou no meio aqui nessa situação? O número 2 e o número 2, tá? Por quê? Porque é uma sequência que tem um número par de elementos. Então nessa situação você tira a média. 2 mais 2 dá 4, dividido por 2 dá 2. Mas se você tivesse uma quantidade ímpar era mais fácil, ó. Vou colocar um outro caso aqui, o número 4. E aí você vai indo para dentro, ó, vai eliminando os extremos, você vai perceber que só tem um número. Aí é aquele número mesmo, tá? Então se a quantidade de elementos é ímpar, é mais fácil. Se é par, você tira a média daqueles dois que ficaram no meio, tá bom? Vou apagar esse número 4 aqui, que ele não faz parte do nosso exemplo. Vamos agora falar um pouquinho sobre frequência, tá? Também estou utilizando aqui o exemplo de número de pets. A gente pode observar essa mesma configuração e escrever aqui, então, preencher a tabela. O que é frequência? Frequência é a quantidade de vezes que aquele elemento aparece. Então, quando a gente fala assim, ó, número de pets igual a 1, se você observar nessa sequência, foram duas pessoas que responderam que tem um único pet, então a frequência é 2. Agora o número de pets, 2. Na nossa configuração aqui, na nossa sequência, você viu que 3 pessoas responderam o número 2. Então a frequência é 3. E 3 pets, mesma coisa. 3 pessoas responderam 3 pets, então é o número 3 também. Tá? Então frequência é a quantidade de vezes que está aparecendo ali aqueles elementos. Se você somar as frequências, ó, a gente tem 2 mais 3 mais 3, você tem 8. Tem uma frequência de 8, tanto que é o número de elementos que a gente tinha observado aqui, ó, tá bom? E o que seria a frequência relativa, uma vez que você entendeu a frequência? Frequência relativa basicamente é uma razão, é você dividir a frequência daquela linha da tabela que você está trabalhando pelo total. Então, por exemplo, a gente sabe que essa primeira linha aqui, ó, a frequência é 2. Então você vai pegar o 2 e vai dividir pelo total da frequência, que é 8. 2 dividido por 8. Na de baixo você faz a mesma coisa, ó, pega o 3 e divide por 8. Depois pega o 3 também e divide por 8. Vamos calcular isso daqui para ver quanto que dá. 2 dividido por 8 dá 0,25. 3 dividido por 8
dá 0,375. No de baixo é a mesma coisa, então dá 0,375. Aqui vem uma coisa curiosa. Soma esses valores. 0,375 mais 0,375 mais 0,25, você tem 1. O resultado total da frequência relativa é igual a 1, tá, gente? Eu já adianto que na porcentagem o total é 100%, você vai observar isso. Se não for, é muito próximo disso, porque às vezes você arredondou alguma parte da tua tabela, aí consequentemente no resultado não vai ficar exatamente 100%, vai ficar 99,9%, enfim. Mas é porque houve algum ajuste, um arredondamento, tá bom? Como é que você passa agora de frequência relativa para porcentagem? É a coisa mais fácil do mundo, é só multiplicar por 100, tá? Porcentagem. Multiplica por 100. Quando você multiplica por 100, ó, lembra do sexto 100 tem dois zeros, move a vírgula duas vezes para o lado. Então 0,25 é 25%. 0,375 move duas vezes, é 37,5%. E no de baixo também. Soma esses valores e vê se não dá 100%. Dá 100%, bate certinho, tá bom? Então a gente relembrou um pouquinho sobre moda média e mediana. Entendemos um pouquinho melhor o que é frequência relativa e porcentagem. Agora é só comentar um pouquinho sobre as variáveis, que é sobre o que a gente está estudando. Nesse exemplo aqui é o número de pets, mas podia ser qualquer outra coisa. Aniversários, meses, né, de aniversários, janeiro, fevereiro, cor dos olhos, altura, idade, um monte de coisa. Então, a gente tem os tipos de variáveis. Quais são? Você tem qualitativa, que está falando de qualidade, e quantitativa, que está falando de quantidade. Por exemplo, quando a gente fala de número de pets, a gente está pensando na quantidade de pets. Mas aquele exemplo que eu falei agora há pouco, mês de aniversário, janeiro, fevereiro, a gente está falando de uma qualidade do mês. É janeiro, é fevereiro, não é um número em si. Não que a gente não vá trabalhar com números, mas essa variável não é um número, é uma palavra. Então a gente fala que é qualitativo. Se fosse número, seria quantitativo. Se a gente observar as qualitativas, são as de palavra, a gente tem duas situações, a nominal e a ordinal. Nominal é quando você não consegue colocar isso numa ordem específica, não tem necessidade, não tem um porquê. E ordinal, sim. Ordinal você tem uma ordem, ordinal de ordem, tá? Então, por exemplo, falando dos meses, né? Você vai colocar o quê? Janeiro, dezembro, setembro, outubro? Não, você vai colocar numa ordem, janeiro, fevereiro e assim por diante. Então, é qualitativa do tipo ordinal, mas podia ser qualitativa do tipo nominal. Por exemplo, cor dos olhos. Faz diferença você colocar azul antes do verde ou verde antes do castanho? Não, tá bom? Então, nominal não envolve ordem, ordinal envolve ordem. E quando é quantitativa, que a gente está falando de quantidade, de número, você pode trabalhar de forma discreta, que seria o quê? Números inteiros, tá? Resumindo. E contínua, trabalhar com valores quebrados. Quando que a gente vai usar o número inteiro? Por exemplo, falar de idade. Você não vai pegar alguém e vai falar assim, qual é a sua idade? A pessoa vai falar, é 33,5 anos. Não, vou falar 33 anos, tá? Diferentemente de altura ou peso, por exemplo. Quanto você mede? Eu meço 1,84. Aí, nesse caso, você está trabalhando com uma variável quantitativa contínua. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro. Lembrando que isso tudo aqui tem resumo para vocês na página 482 e 483. Valeu!